Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo, continuando me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. No vídeo anterior, eu falei a respeito da crise da igreja e de alguns problemas rotineiros e cotidianos pelos quais nós nos deparamos e que muitas vezes desafia e até mesmo coloca a nossa fé em questionamento, em jogo, e até mesmo muitas questões que hoje ocorrem na igreja às vezes nos desanimam. E eu comentei sobre a questão da falta de senso de comunidade que hoje nós vemos em muitas paróquias, dentre outras e tantas outras coisas. Claro que não são todas as paróquias católicas, mas realmente percebe-se que talvez entre os católicos falta uma certa firmeza na afirmação da fé, na defesa da fé, sem se preocupar em ofender os vizinhos e etc. Hoje em dia o católico está mais preocupado em atender os outros do que a si mesmo, ou pelo menos atender a verdade, no caso. Quer dizer, o católico está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar dele do que necessariamente defender as coisas como de fato elas são, em suma. E eu gostaria de compartilhar, inclusive, uma história que me aconteceu recentemente, que eu estava no estacionamento do supermercado e eu fui deparado com uma mocinha evangélica. E ela chegou comigo e falou: "Você quer que eu ore por você?" E eu confesso que eu fiquei um tanto constrangido numa abordagem tão inesperada. E eu disse: "Olha, não precisa, eu agradeço, mas não precisa, tudo bem, porque, enfim." E aí ela insistiu ainda, dizendo: "Você quer ouvir uma palavra?" E quando ela falou isso, eu disse para ela: "Eu posso até ouvir a sua palavra, mas também você vai ter que ouvir a minha." Aí ela ficou surpresa. "Por quê?" Eu disse: "Não, porque eu sou católico. E, portanto, se você pode defender o seu credo, então eu também tenho direito de defender o meu." E aí ela começou a querer vender uns livrinhos do pastor dela, do pastor fundador da igreja dela lá, cujo nome não vou falar. Pelo menos eu reconheci pelo fato de que estava lá o nome do sujeito lá que fundou um ministério, não sei das quantos. Aí eu falei assim: "Se vem cá, foi esse cara aqui que fundou a sua igreja?" E ela se dizia missionária. Aí disse: "Sim." "Olha, eu também tenho uma igreja." "Quer dizer que esse cara aqui fundou a sua igreja?" Eu disse: "É." Ele disse: "Olha, eu tenho uma igreja, você sabe quem fundou minha igreja?" Aí ela ficou assim: "A igreja católica?" Aí disse: "Não." Aí esse foi o Senhor Jesus Cristo. Aí eu vi assim a cara dela completamente desconcertada. E eu comecei ainda a explicar. Eu disse: "Olha, não somente Jesus Cristo fundou minha igreja, como a palavra que você está citando, a Bíblia, propriamente dita, é um livro que foi compilado, que foi guardado e uma parte até escrito pela minha igreja. Você sabia que os evangelhos, você sabia que as cartas apostólicas, você sabia que Apocalipse, todos esses textos foram escritos dentro da minha igreja?" Aí ela ficou assim com uma cara torta. Aí disse: "Sim, é verdade. Durante 2.000 anos de história nós guardamos as Sagradas Escrituras." Aí eu comecei a querer catequizá-la. E eu percebi assim que ela ficou, né? Eu até perguntei: "Se vem cá, vamos chegar num ponto, é o seguinte, você acredita na Trindade?" Aí ela: "Trindade?" Aí ela disse: "O Pai, o Filho e o Espírito Santo." Aí ela ficou "Ah, sim, tá, acredito. Sim, então você acredita na Trindade. Você sabe, né, o que é a Trindade?" Aí ela ficou desconcertada porque ela não sabia explicar um conceito teológico da Trindade. Eu falei assim: "Não, sim, 3 pessoas com a unidade substancial da mesma natureza." Mas pronto, aí eu fui explicando lá. Aí eu até brinquei com ela dizendo assim: "Você sabe a história do sorvete napolitano? Quem me ensinou isso, na verdade, foi um padre. Na verdade, eu escutei de terceiros, né, sobre o ensino deste padre, que ele dizia que a Trindade seria como o sorvete napolitano. Você tem 3 sabores, mas a união substancial sorvete." Foi até interessante, claro que é meio perigosa fazer essas analogias, mas foi muito engraçada até, né? Você pegar 3 sabores, o chocolate, a baunilha e o morango, e dizer que tudo é sorvete, ou seja, a unidade substancial dos 3 sabores.
Foi muito engraçado isso. Eu até brinquei com ela falando isso. Claro que a gente tem que entender a Trindade dentro do mistério. Não é? Nem tudo pode ser revelado. A consubstancialidade é uma coisa realmente que, para nós, é até inexplicável você entender Deus como uma comunhão de 3 pessoas. Mas enfim, seja o que for, eu tive que realmente fazer meus afazeres, me despedir cortesmente dessa moça. E depois apareceu uma outra moça. Mas se me permitissem, eu ia ficar catequizando até a tarde inteira. Então veja a ação dos protestantes e a ação de certos católicos, que não é necessariamente o meu caso. Há muitos católicos, por exemplo, que não fazem isso, que não dialogam, que não conversam. Simplesmente ou se tornam presas fáceis desse tipo de abordagem, ou simplesmente não querem discutir com essas pessoas. Claro, ninguém é obrigado a discutir com essas pessoas ou conversar com essas pessoas. Isso depende de muitos fatores, depende de muitas circunstâncias. Mas eu acho que eu queria até fazer uma provocação brincalhona. E, portanto, eu confesso que foi uma experiência até divertida. E eu tive também uma outra situação em que eu estava numa borracharia resolvendo um problema técnico. E, de repente, eu encontrei um pastor que era borracheiro. E aí a gente começou a conversar sobre as Sagradas Escrituras. E eu comecei a falar para ele dos documentos dos 3 primeiros séculos da igreja, que eram, no caso, a patrística. Aí eu perguntei para ele assim: você sabe o que é Didaqué? Aí ele ficou me olhando de uma forma e disse: não. A Didaqué nada mais é do que talvez um dos textos mais antigos da igreja cristã. A Didaqué foi encontrada no século XIX, num mosteiro, se não me falha a memória, um mosteiro ortodoxo, e que na verdade esse texto era um texto, por assim dizer, perdido, digamos assim, e que ele foi reencontrado. E a Didaqué era o quê? Era uma espécie de catecismo dos apóstolos. E eu percebi que esse pastor ficou tão impressionado com essas informações que eu passava para ele. A Didaqué, claro, tinha vários documentos circulavam, até mesmo documentos apócrifos, ou então talvez o mais antigo documento de um bispo de Roma, que no caso é a carta de São Clemente aos Romanos e tudo mais, que eu percebi assim uma sementeira. E que infelizmente eu só não pude prolongar a conversa porque eu tinha que ir embora. Porque senão tomava um chopp com ele e a conversa vai, a conversa vem e a gente vai se entendendo. Em outras palavras aqui, qual é a lição que nós podemos nos deparar com esse tipo de situação? E isso me faz pensar por que eu sou católico. E por que eu amo a Igreja Católica. E por que eu sigo a Igreja Católica a despeito de todos esses problemas. Problemas de comunidade, problemas de sociabilidade, problemas relacionados à crise da fé, problemas relacionados à declaração dos nossos bispos, nossos padres, até mesmo nosso Papa, enfim. Por que ainda sou católico? É porque ser católico é pertencer a um patrimônio espiritual. Nós temos uma identidade. Nós temos um vínculo de fé de 2000 anos de história. E esse vínculo se processa ininterruptamente. E mesmo com todos os problemas, com todas as crises, com todas as adversidades, há um elemento de coerência que une a igreja no tempo e no espaço. E essa coerência não pode ser necessariamente uma coisa natural, ela tem um elemento sobrenatural. Durante 2000 anos de história, nós tivemos crises, contratempos, rupturas, enfim, e mesmo assim, essa igreja permaneceu intacta nas suas estruturas de fé e de moral. Aliás, a igreja é tanto um patrimônio espiritual, como também um patrimônio civilizacional. E aqui nós falamos o que significa civilizar. Civilizar significa educar, humanizar, congregar. Vem da palavra civitas. Civilizar vem de civitas, vem de cidade. Ou seja, de criar vínculos relacionais, vínculos espirituais, vínculos institucionais, etc. E a contribuição que a igreja deu ao mundo, além evidentemente do seu elemento maior, que é a salvação das almas, sem dúvida, em todos os campos da esfera do conhecimento
e também da moralidade, da ética, das instituições políticas, etc., a igreja teve uma influência plena, né? Avassaladora. Então, o católico, ele é um herdeiro de um legado espiritual, de um legado cultural e de um legado civilizacional. Então pense no fato de que quando você percebe que você faz parte disso, que você tem uma sensação de pertencimento de um legado, de uma origem e de uma origem autêntica de cristianismo, aí parece que todos aqueles elementos que não são necessariamente católicos, podemos dizer cristãos, mas não são católicos, digamos, protestantismo, etc., parece que eles se empalidecem como sombras perto desse peso que é ser católico. Então essa sensação é tão forte, essa questão de você compreender o que te pertence e o que você faz pertencer, é que realmente você se torna imune a determinado tipo de adversidade quando você sabe que o que você defende é algo certo. Vejam, talvez para muitas pessoas seja sedutor ser protestante. Por inúmeras razões, realmente o senso de comunidade dos protestantes, pelo menos dos seus respectivos segmentos, ainda que com todos os problemas de fragmento, com todas as suas incoerências doutrinárias, no entanto, existe um acolhimento dentro desses grupos, ainda que sejam acolhimentos fragmentados, porque cada grupo parece não se misturar com o outro. Às vezes sim, às vezes não, às vezes eles têm uma relação amistosa, às vezes não tem, mas enfim, varia. No entanto, existe, por assim dizer, um vazio em torno disso. Um vazio que a igreja não tem. E o mais apavorante disso, talvez, não é necessariamente o fato de as pessoas, por uma questão de, talvez, ignorância do que seja o catolicismo, muitas pessoas católicas, digo eu, virarem evangélicas, enfim, não, o problema acho que não é esse. O problema é muitas vezes o católico não conhecer o patrimônio que herda e que tem a obrigação de defender. E isso não é somente o cristão leigo, o católico leigo. Eu digo também o bispo, o padre, etc. Quer dizer, nós temos um elemento de pertencimento e compromisso com o patrimônio espiritual. E eu confesso, depois que eu descobri isso, depois de que eu sei o que é o catolicismo, é muito difícil, quase impossível eu me converter de outra coisa, qualquer coisa. Para mim é praticamente impossível me pensar como, sei lá, espírita, protestante e tudo. Respeito as pessoas que são, que seguem o protestantismo de suas várias facetas. Respeito as pessoas, acho que há pessoas bem intencionadas, há pessoas boas no meio. Mas o peso do catolicismo é muito forte demais para ser abandonado. Existem coisas assim que podem parecer até banais. Por exemplo, um dia desse eu estava ouvindo uma música, As Cantigas de Santa Maria, de Afonso X o Sábio, compostas no século XIII. Escutava essas músicas, né, que eram músicas de devoção à Virgem Maria. Aí você pensa, por exemplo, que este rei, que foi de fato um homem sábio, que foi um homem dedicado à cultura, às artes, possui o mesmo credo que o meu. Quando você chega, por exemplo, também no século XIII e encontra um homem do quilate de São Tomás de Aquino, ou então de São Francisco de Assis, ou então você vai muito antes e vê um sujeito como Santo Agostinho, um grande homem como Santo Agostinho. E podemos também voltar séculos depois, e aí nós nos deparamos com Santa Teresa d'Ávila. E não precisamos somente falar de santos, não, mas de grandes homens que se dedicaram a inúmeros ambientes, como também às inúmeras facetas do conhecimento humano, na música, na pintura, na escultura e etc. E todos eles eram católicos. Você que é católico está vinculado espiritualmente a essas pessoas. Quando alguém toca uma partitura, vamos pegar um caso bem elucidativo,
Quando alguém toca uma partitura, está nada mais, nada menos do que reproduzindo uma invenção de um monge chamado Guido d'Arezzo. Foi ele que inventou o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e que na verdade eram as iniciais de uma música latina. A música ocidental praticamente deve ao canto gregoriano. E todo um processo de desenvolvimento que surgiu na Idade Média. As catedrais, nem se fala. As catedrais, na verdade, são verdadeiros desenhos da teologia medieval, transmitidos para o quê? Para as construções. As pinturas, no caso as artes plásticas, por assim dizer, as artes visuais, têm um grande débito com a igreja. Aí eu percebo, por exemplo, alguns irmãos protestantes atacando as imagens. Ah, porque os católicos são idólatras e não sei o quê. Ele disse, olha, se não houvesse o culto às imagens, e nós temos que entender que culto não é adoração. Culto é formas de homenagear. Existem várias formas de culto, dentre os quais o culto de adoração, que nós, no caso, só prestamos a Deus. O culto aos santos é o quê? É um préstimo de reverência àqueles exemplos fidedignos de fé cristã que nós guardamos por tempos imemoriais. E veja que esse culto aos santos tem também o culto à imagem dos santos, porque eles foram pessoas de carne e osso, e nós reproduzimos a imagem deles e guardamos, inclusive, como uma forma de recordação e de admiração. Se não houvesse esse tipo de culto, nós não tínhamos arte ocidental. Nós não tínhamos as artes do Renascimento, nós não teríamos museus de pinturas em toda a Europa. Veja que um detalhe teológico que pode parecer tão banal a um protestante, ou até mesmo um católico, foi inspirador da arte ocidental. Sem a reprodução de imagens, nós não teríamos nada menos do que o imaginário cristão. Porque quando nós falamos do chamado imaginário, não apenas nos prendemos à Sagrada Escritura, não prendemos apenas uma leitura. Nós temos uma imagem da leitura. Observe, por exemplo, outra coisa que parece absolutamente banal para muita gente. O presépio, que é uma criação medieval, que remonta a São Francisco de Assis, segundo uma certa história. Alguns protestantes podem até se ofender com essa reprodução. Eu já vi, inclusive, certos evangélicos fazendo troça daquela imagem, enfim. Mas é aquela imagem que alguém viu quando descreveu o nascimento de Cristo. É isso que nós temos que pensar. A mera leitura, se nós entendermos bem, ela também reproduz imagem. Quando ela descreve certas situações, quando descreve certos personagens, etc. Aí eu digo para vocês, como seria pobre a nossa visão de cristianismo se não houvesse as imagens? Na verdade, a história evangélica estaria presa num livro. E o que a igreja fez? Criou uma arte do cristianismo. Fundou uma arte cristã. Uma arte cristã que serviu não somente para admirarmos a beleza do Evangelho, como também das histórias sagradas da Bíblia, como também a apreciação própria do engenho humano para admirar o belo. Alguém vai dizer que a Capela Sistina não é uma coisa bela? Alguém não dirá que muitas pinturas relacionadas, por exemplo, ao presépio, relacionadas às cenas da crucificação, enfim, essas cenas não são belas? Imaginem, por exemplo, se isso fosse tudo apagado. Se nós caíssemos, por exemplo, naquela heresia que surgiu no século VIII, chamado iconoclastia, e de repente tudo fosse apagado, porque isso tudo é idolatria, porque vocês não seguem o capítulo 20 de Êxodo, tem que rasgar tudo, tem que destruir tudo. Se isso acontecesse, nós não teríamos arte cristã. Nós não teríamos arte. Simples assim. Então vejam que inúmeros detalhes da nossa vida foram remodelados pela religião. Uma vez eu vi um pastor protestante, aquele
na verdade adventista, o Rodrigo Silva, em que ele faz uma interpretação horrorosa das profissões de Daniel, dizendo que a Igreja Católica vai mudar os tempos e a lei, como se nós vivêssemos sobre a lei judaica e não a lei de Cristo. E eu achei interessante que quando ele falou de tempos ali, ele está falando de calendário. Aí eu perguntaria para ele, vem cá, nós não seguimos um calendário cristão? Será que nós vamos adotar o calendário judaico do ano 5700 e alguma coisa? Vejam o absurdo que essas pessoas falam. O absurdo anticristão que há subjacente na crítica à Igreja Católica. No fundo, essas pessoas não confiam em 2000 anos de legado histórico. Quando nós observamos qualquer crítica contra a Igreja Católica vinda de cristãos, tentando anular a contribuição da Igreja, tentando anular a teologia da Igreja, tentando anular os dogmas da Igreja, na verdade nós não estamos anulando somente a Igreja Católica. Nós estamos anulando e colocando em descrédito o cristianismo como um todo. E aqui a pergunta que não quer calar. Por que nós somos católicos? Será que eu acho que eu já não dei razões de sobra para isso? Os exemplos, os modelos de vida, as aspirações, os ensinamentos, a própria herança que nós temos direto dos apóstolos de Jesus Cristo. Acho que isso aí para mim é mais do que convincente. Na verdade, para mim é absurdamente convincente. E é por isso que eu não consigo me ver numa igreja protestante. Respeito, vou mais uma vez, tenho convívio com protestantes, respeito as pessoas de credo protestante, mas eu estou falando das minhas convicções e por que eu chego à conclusão de que a Igreja Católica é verdadeira. E de que por que não tenho medo de defender a Igreja Católica. E que a despeito de todas as crises que nós passamos, na verdade, aquela promessa de Cristo não foi soltada ao léu, quando ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja. Veja, essa promessa implica dizer o quê? Duas coisas podemos entender. Primeiro, que a igreja ia vencer todas as crises. Segundo ponto, que a igreja passaria por crises, porque as portas do inferno não iriam suprimir a igreja, não iam superar, né? Não iam prevalecer sobre a igreja. É porque Cristo já está nos alertando sobre os momentos de crise e que o inferno vai ameaçar a igreja. Então é neste sentido que quando nós falamos da crise, talvez a crise seja algo providencial para o fortalecimento da nossa fé, para o fortalecimento daquilo que nós deixamos como legado. E que nós não nos iludamos. Porque se a igreja conseguiu sobreviver 2000 anos, pode ter certeza, ela pode conseguir sobreviver mais de 2000 anos. Ou então, como Jesus Cristo já dizia, né, que assistiria a igreja até o final dos tempos. Ou seja, ela vai viver até o final dos tempos. Pode ser que apenas sobre um católico, mas vai sobreviver até o final dos tempos. Mas eu não acredito nisso não. Eu acredito que a igreja tem seus altos e baixos, mas ela sempre vai surpreender. E ela vai surpreender por uma razão muito simples. É porque ela tem uma mensagem eterna. É porque ela tem uma mensagem coerente. E por ser tão coerente, é que ela permanece através dos tempos. Então, meus amigos, vamos lutar pela fé. Não tenhamos medo. Tenhamos confiança. Confiança na providência divina. A despeito de toda a aparência de ruína, existe alguém ali de cima que está nos assistindo sempre, com todas as quedas, com toda a nossa decadência, com toda a nossa fraqueza. Você tem fraquezas, eu tenho fraquezas, eu tenho inúmeros pecados. Às vezes pecamos por várias coisas, mas temos que confiar, temos que procurar os sacramentos, temos que orar a Deus. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de rezar. Eu não entendo porquê, mas isso aí é uma coisa que eu precisaria exercitar. Às vezes, talvez nos falte, e talvez sintamos essa falta de amparo, por exemplo, para nos orientar realmente para a verdadeira fé. Orientar para uma disciplina da fé, para uma disciplina da oração,
para uma disciplina realmente da vida católica. Talvez muitas vezes, quando nós vemos essa crise comunitária, é porque justamente falte isso. Às vezes um padre te orientando espiritualmente e acompanhando o teu crescimento espiritual. Ou então um irmão de fé fazendo isso. Isso é muito complicado. Mas temos que perseverar. Temos que perseverar. Você, meu amigo católico, você é herdeiro de um presente de Deus. Então não se desespere. Muitos amigos meus falaram, poxa, é até sedutor ser protestante. Sim, eu acho que, por exemplo, veja, eu não estou criticando o fato dos protestantes fazerem coisas certas dentro de princípios errados. Muitas pessoas fazem coisas certas, mas os princípios é que estão errados, estão equivocados, estão incompletos até. O problema dos protestantes é que a fé protestante, as fés, podemos dizer assim, elas têm um problema fatal, que é o quê? É incompleto. Há algo muito parcial. Da feita que existe uma fragmentação teológica, uma fragmentação de princípios, uma fragmentação de crenças, entre aspas, existe uma incompletude. Existe um problema, talvez, de uma verdade objetiva. Algo que os protestantes têm que se sustentar. E vou ser mais ousado. A Bíblia não é suficiente para isso. A Bíblia não é suficiente para nos sustentar do ponto de vista da fé. A igreja sim. Com todas as crises da igreja, com todos os vagabundos, canais que nós encontramos na igreja católica. É absurdo falar isso. Não, não é tão absurdo não. É porque a Sagrada Escritura precisa de uma bússola. Precisa de uma orientação fidedigna. E essa orientação só foi dada para a igreja católica. Não foi dada por ninguém. Sem a igreja católica, a Bíblia pode ser qualquer coisa. Pode ser interpretada de qualquer maneira. E esse que é o problema, talvez, dos protestantes. Eles talvez faltem um norte. Boas intenções existem. Muitas. Boas ações existem. Muitas também. São até louváveis. Mas falta, talvez, o princípio verdadeiro. Não estou dizendo aqui que os protestantes sejam mentirosos ou coisa parecida. Não, não é isso. Eu acho que existem alguns pontos de certos segmentos protestantes que, de certa forma, condizem com os católicos. Quando os protestantes dizem que acreditam na Trindade, de alguma forma eles estão acreditando em algum ponto da doutrina católica. O problema é a imperfeição da fé. E às vezes até a corrupção da fé, que nós chamamos de heresia ou apostasia e tudo mais. Né? Alguns segmentos protestantes, lamentavelmente, têm tendências heréticas. Mas não é somente os protestantes, podemos falar de outros segmentos, os espíritas, por exemplo, que são até piores, porque ali realmente há heresia, propriamente dita, a negação realmente de pontos essenciais da fé cristã. Há, inclusive, uma deturpação completa da fé cristã. Ali eu digo que é mais grave. Isso sem contar outros elementos, até muçulmanos, agora tem uma mania de gente aí se converter ao Islã. Eu não sei por que cargas d'água alguém vê alguma coisa interessante no Islã, mas tudo bem. Então, meus amigos, é isso. O que é um católico no momento de crise? É o desafio que nós temos de enfrentar para fazer prova do que nós acreditamos e do que nós confiamos e de que nós sabemos o que é verdadeiro. Então, meus amigos, um grande abraço.